Olá, eu sou Shirley, advogada, e volto mais uma vez para tratar das mudanças promovidas pela Lei 13.954 de 2019 na legislação militar. O assunto que eu escolhi para conversarmos hoje já causou muito transtorno para vários militares. O que era para ser um direito acabou gerando muita dor de cabeça. Eu estou me referindo ao auxílio transporte. A medida provisória 2215-10 de 2001, em seu artigo 2º, que trata da remuneração, prevê o direito do militar de receber auxílio transporte como uma verba de natureza indenizatória. Como nós podemos observar, esse mesmo dispositivo que prevê o direito faz a ressalva que o exercício desse direito será devido nas formas impostas nas limitações previstas em regulamentação específica. Logo, cada uma das três forças, através do poder regulamentar, que já falamos a respeito nos nossos vídeos anteriores, deve editar regulamentos com via da aplicabilidade para essa questão, impondo os requisitos, os procedimentos, as burocracias a serem adotadas pelas unidades, de modo a viabilizar o acesso do militar a essa verba de natureza indenizatória. Ocorre que, apesar da previsão legal, o tema sempre foi objeto de muito debate. Primeiro, porque os regulamentos das três forças não eram uníssonos, ou seja, não declaravam a norma sempre no mesmo sentido, não tinham o mesmo entendimento acerca da aplicabilidade do previsto no artigo 2º da medida provisória 2215-10 de 2001. Além disso, os requisitos e a parte burocrática sofriam constantemente alterações na medida que os entendimentos iam se modificando, as trocas de comando se operavam, os entendimentos eram divergentes, os regulamentos sofriam alteração e o militar ficava no meio desse contexto. Afinal de contas, quem efetivamente tinha direito de receber esse auxílio transporte? Todos aqueles que possuíam gasto com o deslocamento da sua residência até a sua unidade poderiam ter acesso a esse benefício ou apenas aqueles que se valiam do transporte público? A doutrina mais balizada sobre o tema sempre declarou no sentido de que essa verba não constitui remuneração, mas sim indenização, ou seja, ela é criada com o intuito de ressarcir o militar, de indenizar o militar com o gasto que ele tem para se deslocar para o trabalho. Da mesma maneira que tem o auxílio fardamento, que é uma verba indenizatória, que indeniza, que ressarce o militar pelos gastos que ele tem com o vestuário que ele deve adotar no dia a dia. Então, nesta seara, nós entendemos que, independente do militar fazer uso do transporte público ou se ele se desloca no seu próprio carro ou moto, ele deveria sim fazer jus ao auxílio transporte. Mas nem sempre isso foi assim. A questão, como eu disse, passou por várias alterações. Houve o tempo que bastava o militar comprovar que residia em um local que demandava despesa de deslocamento para o trabalho, que ele poderia ser cadastrado para fins de percepção do auxílio transporte. Em outras ocasiões, passou a se exigir desse militar que desejasse manter esse cadastro, que desejasse manter essa percepção, que se deslocasse através de transporte público, independente de qual transporte utilizasse. Já houve momentos, contudo, que passou a exigir e escolher entre as baldeações que o militar poderia fazer, de modo a viabilizar esse ressarcimento apenas para aqueles que mantivessem esse transporte pelas vias mais baratas, inclusive exigindo, por exemplo, que se utilizasse o bilhete único, que nem sempre era efetivo. Houveram momentos em que o militar deveria montar um mini processo administrativo mês a mês, juntando cópia dos tickets, das passagens utilizadas a fim de justificar a percepção do auxílio transporte. Dá para imaginar o transtorno, porque nem todos os meios de transporte forneciam um ticket. Nem sempre o militar tinha essa documentação para apresentar, e aí ele tinha que promover um reembolso para a força. Em outras ocasiões, essa exigência foi suspensa, mas o militar tinha obrigação de ter em guarda esses tickets para, quando convocado e se convocado,
fazer a comprovação de que utilizava o transporte público. Imagina o transtorno de se guardar 4, 5 meses de tickets diários, de ida e de volta para o trabalho. Nada disso era muito efetivo, nada disso era muito eficaz. E por essa razão, muitos militares se viam às voltas com sindicâncias, com processos administrativos instaurados para verificar e comprovar se houve efetivamente o gasto compatível com o auxílio que vinham recebendo, se deveriam reembolsar a força em razão de não ter efetivamente gasto todo aquele valor com deslocamento e daí por diante. Inconvenientes que iam entre apuração de contravenção, transgressão disciplinar, sindicância, chegando até ao extremo de inquéritos policiais militares. Diante de toda essa controvérsia, a discussão se estendia à esfera judicial, que tratava a temática de um modo diferente da instância administrativa. A instância administrativa exigindo a comprovação de utilização de transporte público e, na seara judicial, tínhamos os posicionamentos dos magistrados e desembargadores no sentido de que, não, independente da via eleita para o transporte, se público ou privado, o militar fazia sim jus à percepção do auxílio transporte. E essa discussão não é recente. Vamos ver, por exemplo, uma jurisprudência do TRF3, datada de 2012. Nesse julgado, podemos notar que o desembargador aduz que o militar possui direito à percepção de auxílio transporte, independentemente de utilizar transporte público ou particular. Em outra jurisprudência, essa mais recente, do ano de 2019, antes da entrada em vigor da Lei 13.954 de 19, o TRF2, Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, também já reconhecia que o militar tem direito à percepção do auxílio transporte, independente do meio utilizado ser público ou ser privado. Mas apesar do entendimento remansoso da jurisprudência pátria no sentido de que o militar poderia sim receber o auxílio transporte independentemente do meio de transporte que utilizava, permanecia na via administrativa a exigência de comprovação de utilização de transporte público. A questão finalmente foi definida com a entrada em vigor da Lei 13.954 de 2019, que em seu artigo 11 traz expressamente consignado que o militar faz jus à percepção do auxílio transporte independentemente do meio utilizado, se transporte público ou transporte privado. Nesse momento, há uma unificação dos entendimentos do judiciário com o entendimento da administração castrense, que passa a ter que pagar este militar, independente da comprovação da utilização do transporte público. Mas atenção, como já conversamos também em vídeos anteriores, a nova lei ela é apta a reger eventos futuros. Logo, este entendimento, até ulterior deliberação, vale para as indenizações a serem pagas através do auxílio transporte a partir da entrada em vigor, ou seja, a partir de dezembro de 2019. Nesse sentido, o entendimento já firmado pela AGU e emanado como orientação para as Forças Armadas é no sentido de adequar os procedimentos de modo a viabilizar ao militar a percepção do auxílio transporte independentemente do meio utilizado, se transporte público ou transporte privado, mas limita este pagamento às parcelas devidas após a entrada em vigor da Lei 13.954 de 2019. Vejamos, por exemplo, o expediente remetido pelo COJAER, que, para quem não sabe, é a Consultoria Jurídica Adjunta da Aeronáutica, que, em conjunto com a PGU e a AGU, emitiram uma nota orientando as unidades militares a procederem de maneira a efetivar estes pagamentos para as parcelas devidas a título de auxílio transporte após a publicação da Lei 13.954 de 2019. Assim, com a vigência da Lei 13.954 de 2019, aos militares será devido o auxílio transporte independentemente do meio de transporte utilizado. Esse entendimento, portanto, não alcança as parcelas anteriores à vigência da Lei 13.954 de 2019,
tema a ser tratado pela PGU em futuro parecer referencial, conforme a linha E acima transcrita da Nota Jurídica 210 de 2020/PGU/GU. Além disso, essas regras não são aplicáveis aos servidores civis dos respectivos comandos, visto que não houve alteração normativa expressamente nesse sentido. Então, nós podemos notar que há uma limitação temporal para a aplicabilidade dessa inovação legal, ou seja, a partir da entrada em vigor da Lei 13.954. E como ficam os processos efetivamente em andamento relacionados à percepção desse auxílio em período anterior à vigência da Lei 13.954? A questão, por enquanto, permanece tal qual está. Para períodos anteriores, a exigência de utilização de transporte público, de comprovação de que efetivamente tenha se utilizado o transporte público, permanece ao menos até segunda ordem, porque como esse trecho destacado aponta, o tema ainda vai ser objeto de um parecer referencial futuro, vai ser objeto de debate pela PGU, que vai emitir nota à semelhança dessa, especificando para as unidades militares qual o comportamento a ser adotado em relação aos processos anteriores à entrada em vigência da Lei 13.954 de 2019. O que isso significa? Significa que o militar, a partir de 17 de dezembro de 2019, faz jus à percepção do auxílio transporte, independente do meio utilizado, se transporte público ou transporte particular. Significa também que na necessidade de se promover eventualmente uma defesa em sindicância ou de fazer comprovação de despesa relacionada ao deslocamento para o trabalho em período anterior a 17/12 de 2019, ainda vale a exigência administrativa anterior. Mas também, como vimos, a questão ainda está sendo objeto de debate no que se refere à aplicação desse entendimento a períodos anteriores à entrada em vigência da Lei 13.954 de 2019, conforme nota 210/2020 da PGU/AGU citada no documento que acabamos de mostrar. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas se esse vídeo foi útil para você, você achou ele interessante e acredita que ele pode auxiliar alguém, eu peço que curta e compartilhe para que possamos levar essa informação ao maior número de pessoas. Porque, como sempre digo, informação é essencial e para fazer uso de um direito, primeiro é preciso saber que ele existe e a maneira correta de exigi-lo. Se ainda não está inscrito, se inscreva em nosso canal para ser notificado toda vez que postarmos novos conteúdos. Até o próximo vídeo!